Olá, eu sou Jônio Maurício Costa, estudante do curso de licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, na modalidade EAD Polo Irecê. Essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é História de Central, Processo de Formação, Emancipação Política, Fatos Marcantes e Transformações. O principal objetivo desse trabalho é resgatar a memória da cidade de Central Bahia, buscando conhecer a sua história desde o processo de formação, emancipação política, principais autores e fatos mais relevantes, tendo como objetivos específicos refletir sobre aspectos regionais, étnicos e culturais presentes na formação do município de Central. Justificou-se a relevância desse trabalho por existir um interesse por parte do autor de conhecer mais profundamente a história da sua cidade natal. Além disso, foi verificado na prática como professor da disciplina de História que os alunos não se interessam pela disciplina, porque muitas vezes não há uma contextualização com a realidade. Buscamos, através desse trabalho, instigar os alunos a uma reflexão sobre o conhecimento de uma realidade da qual ele faz parte. Justificou-se interessante também para a comunidade em geral e acadêmicos da Universidade Aberta do Brasil, pela premissa de que a utilização dos trabalhos, dos resultados obtidos, poderá servir como ferramenta de apoio para futuras publicações. O presente TCC trata-se de um estudo bibliográfico baseado principalmente no estudo de doutoradão de Assunção Duarte em História de Central, além de outros autores que exploraram o tema, como Wilson Lins, Francisco Adolfo de Varnhagen, Lourenço Moreira Lima, Alfredo Eurico Mata, entre outros. Esse trabalho foi dividido em 4 partes. Na primeira parte, foram apresentadas algumas reflexões sobre a origem dos primeiros habitantes do sertão nordestino, relatando como ocorreu o povoamento do interior da colônia portuguesa e a criação do município de Xique-Xique. Na segunda parte foi abordada a importância do Riacho Largo na formação do município de Central. E na terceira parte abordamos a evolução histórica e política do município e no último foi abordados aspectos regionais, étnicos e culturais da formação do município de Central, como também sua importância hoje como epicentro da arqueologia. Origem dos primeiros habitantes do sertão nordestino. É necessário iniciar o desenvolvimento dessa monografia abordando a origem dos primeiros habitantes do sertão nordestino. Uma vez que para conhecer a história de Central Bahia se deve saber quem foram os primeiros a possuir essas terras e como aconteceu o seu povoamento. O povoamento do interior da colônia iniciou-se com Garcia Dávila, um europeu que se casa com uma índia, filha de Caramuru, e por isso receberá direito sobre Tatuapara, uma aldeia de índios aliados desde os tempos da primeira expedição. Nas proximidades da aldeia, em uma elevação estratégica, a família vai erigir uma fortaleza em estilo medieval, único castelo privado das Américas, dando o nome de Casa da Torre à construção, Mata 2013. A Casa da Torre foi uma base importante de operações lá no início do século XVII. Inicialmente buscou-se por minerais, levando os senhores da torre a expandir seus domínios. Posteriormente, a estratégia da torre foi implantar um sistema de ocupação sustentável por meio do estabelecimento de roças para plantio, currais e criatórios de bois, galinhas, carneiros, aproveitando o índio na sua especialidade de lidar com a terra e com os animais. A Casa da Torre desbravou o sertão semiárido e descobriu o Vale do São Francisco, iniciando sua navegação. Foram eles que também descobriram que o Rio São Francisco faz uma curva para o sul. Essa descoberta era um caminho mais fácil rumo às colônias do sul. Tavares, 2001. A rota do litoral norte do São Francisco não foi, porém, a única a ser utilizada para a penetração do interior. Mais para o sul, a linhagem de descendentes de Antônio Guedes de Brito
haviam experimentado expandir o território a partir da entrada do rio Paraguaçu. A princípio, os Guedes de Brito desejavam expandir lavouras e também buscar tesouros e metais preciosos. Porém, eles passaram a desenvolver também a estratégia utilizada pela Casa da Torre, de instalar os currais e multiplicá-los em outras regiões, sendo chamados por essa razão de Casa da Ponte. A Casa da Torre e a Casa da Ponte acabaram por se encontrar no sertão, diante do Rio São Francisco. As duas organizações senhoriais acabaram por ser fronteira uma da outra. Mata, 2013. Assim, afirma-se que dois fatores foram imprescindíveis para o povoamento do interior do sertão: a criação de animais, especialmente o gado, como estratégia de colonização do sertão, e o Rio São Francisco como elo de ligação e fator de unidade nacional. Criação de xique-xique. Depois de exposto como ocorreu o povoamento no interior, em todos os seus aspectos e facetas, é preciso relatar como aconteceu a formação do xique-xique, pois o objetivo do estudo desse trabalho, Central Bahia, foi distrito por algum tempo dessa cidade, fazendo parte assim de sua história. Como mencionado anteriormente, os Dávilas foram um dos proprietários das terras do interior do sertão. Então, a viúva de Garcia Dávila, a ilustre Dona Inácia de Araújo Pereira, doou a ilha do Miradouro, incluindo uma capela, a Gloriosa Santana. Tal doação efetuou-se aos 26 de fevereiro de 1796 e contribuiu mais tarde para a criação de xique-xique. Souza, 1938. A importância do Riacho Largo na formação do município de Central, Tiririca e a Riacho Largo e as roças de dentro. Era comum viajar os portugueses penetrando o interior do sertão. Alguns partiram para a nossa região e atingiram o xique-xique, sendo mais conhecido o senhor Alberto Pires de Carvalho, que partiu de Jacobina para xique-xique, e mais tarde para Tiririca, atual Itaguaçu, residindo nesse povoado. Por essa época vivia em um povoado vizinho, Saco dos Bois, pertencente a Romundo José de Brito, um fazendeiro, que com a ajuda dos vaqueiros, cachorros e ferrões, aprisionaram na serra de Assuruá uma índia brava, que foi cuidada e zelada. Esta índia foi batizada com o nome de Felícia, exatamente na Capela de Santana ou Igreja do Miradouro, em xique-xique. Chegando ao conhecimento do senhor Alberto Pires de Carvalho, a fama da beleza da Índia, foi conhecê-la. Apaixonando-se, encontrou ali a sua futura esposa e mãe dos seus 24 filhos. Duarte, em 1978. Já na região de Marreca, outro português denominado Marçal Ferreira dos Santos, casou-se com Josefa Ferreira de Brito, tendo 8 filhos. Desta forma, os descendentes de Alberto Pires de Carvalho constituem família com os descendentes de Marçal Ferreira dos Santos, aumentando a população de Tiririca e iniciaram futuramente a de Central. Isidro José Ferreira, conhecido pelo nome de Egídio Ferreira dos Santos, foi o segundo filho do casal Marçal Josefa. Casou-se com Mariana, filha de Venceslau Machado, primeiro habitante de Uibaí, antiga Canabrava, antes de morar em Riacho Largo. Isidro residir em Canabrava, atual Uibaí. Posteriormente mudou-se para Riacho Largo, onde criou sua família, dando origem a descendentes que se ligam aos primitivos habitantes de Gabriel, Central e outras localidades. Duarte, 1978. Riacho Largo fora mais de uma vez povoado, não se sabendo ao certo quem descobrira o local. A tradição aponta os caboclos, como eram conhecidos pessoas de cor morena, forte, cabelos bem pretos e corridos, e até foram conhecidos como os caboclos de olho d'água. E seus descendentes eram conhecidos como braizinhos, como seus primeiros habitantes. Todavia, as pinturas rupestres ali existentes demonstram certo grau de conhecimento, inclusive químico, na produção da tinta vermelha. Riacho de Areia, como também era conhecido, teve também um povo de sobrenome Dourado entre os primitivos habitantes. Eles parecem ter vindo pela Serra de Macaúbas. O coronel Ernesto expulsou tanto os caboclos como os dourados, que voltaram a Macaúbas e tempos após povoaram
América Dourada e Caraíbas, hoje Irecê. Duarte, em 1978. Assim sendo, o coronel Ernesto, como dono absoluto das terras, com seus genros e parentes, vendeu-as como pôde. Riacho Largo foi vendido ao senhor Isidro José Ferreira, conforme autos de número 1155/1941, de inventário e arrolamento em Xique-Xique. Duarte, em 1978. Como Riacho Largo ficava próximo à estrada de Xique-Xique, as roças novas ao nascente e no centro da Caatinga foram chamadas de roças de dentro. Daí surgiu o nome do novo local, Roça de Dentro, futuramente Central. Então pode-se dizer que Riacho Largo cumpriu um importante papel na fundação de Central, uma vez que agasalhou os primitivos habitantes e posteriormente foi o ponto comum onde o povo ia lavar roupas, pegar água para o consumo, caçar e divertir-se. Como o povoado de Riacho Largo era um ponto de apoio, as famílias cresceram e isso fez com que alguns começassem a procurar terras de maior produtividade. Foi assim que Isidro José Ferreira cuidou de fazer uma rocinha na região do Juá da Espera, ao nascente do Riacho Largo. Em 1870, no ano de 1870, não se contentando com as conquistas até ali, Isidro e outros começaram a trabalhar em seus novos objetivos, novas conquistas com picadas na Caatinga. Eram 4, sendo os outros 3 os 2 filhos, Manuel e Lúcio Ferreira, e o seu genro Francisco Ferreira dos Santos, vulgo Chico Ferreira. Trabalharam arduamente e dormiam na mata, sempre em direção ao nascente. No 5º dia de serviço, após ultrapassar a área hoje central, não mais servia água de caroá e outras plantas. Pela manhã, entretanto, viram pássaros voando numa só direção. E Manuel Ferreira, destemido e curioso, viajou na direção do voo dos pássaros e, ao sair do sol, encontrou as pedreiras da Toca Velha. E nela havia um pouquinho de água. Manuel Ferreira gritou aos seus companheiros, todos beberam à vontade, permaneceram ali por alguns dias, planejando a volta para o Riacho Largo. Então estava encontrada a área que atualmente encontra-se no município de Central, que foi, a comunidade foi crescendo em volta da Toca Velha. Então, povoamento de Roça de Dentro, primeiras famílias, mudanças de nome para Central. As povoações nem sempre começam com as capelas, como disseram o mestre Pedro Calmon, mas aumenta quando aumenta o intercâmbio dos povos e surgem as migrações populacionais. Diferentemente de outras povoações, em Roça de Dentro não surgiu primeiro a capela, e sim residências e casas de farinha, face à atividade econômica predominante. A primeira casa de farinha de Roça de Dentro foi a de Chico Ferreira, em 1895. A segunda foi a de José de Assunção Ferreira, em 1907. O ano de 1928 trouxe alguns fatos importantes, como o fim da construção da igreja matriz, existente até hoje, tendo por padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus, também padroeira local. Um punhado de homens a construíram. No dia 26 de setembro de 1928, mudou-se o nome de Roça de Dentro para Central, por ser um lugar centralizado no meio da lavoura, na parte altiplana das Caatingas esparsas. O nome foi logo aceito e querido, Duarte, 1978. História de Central e fatos mais relevantes: criação do distrito, emancipação política e primeiras eleições. No dia 26 de fevereiro de 1935, foi criado o Distrito de Central no termo de Xique-Xique, Diário do Estado, número 7524. De 1956 a 1957, acentuaram-se os esforços pela emancipação política de Central. E no dia 7 de fevereiro de 1957 foi criado o município de Central desmembrado de Xique-Xique, Diário Oficial número 692. Todavia, a lei só pôde ser sancionada pelo Executivo no segundo semestre do ano seguinte. A lei número 1017, de 12 de agosto de 1958, cria o município de Central desmembrado do Xique-Xique. Determinadas legalmente as primeiras eleições municipais de Central, realizaram-se a 3 de 10 de 1958, mas como o juiz de Xique-Xique era responsável por mais de uma zona, as urnas só foram apuradas após 2 semanas. Por conta dos dias de atraso após a eleição,
Até a apuração dos votos, houve na cidade muitas especulações de que o resultado foi alterado. De qualquer modo, Eusébio Ferreira de Brito foi eleito o primeiro prefeito de Central, Duarte, em 1978. Passagem da coluna Prestes. Como se sabe, a coluna Prestes vinha do sul do país, movimentando-se contra o governo, e adentrou-se pelos sertões e matas. Em nossa zona, seus componentes foram chamados de revoltosos e cometeram inúmeras crueldades. Os revoltosos da coluna Prestes penetraram Central pelo lado sul, vindo de Uibaí. Alguém informara a coluna Prestes em Riacho de Areia, atual Hidrolândia, que em Roça de Dentro, atual Central, os receberia a bala. Coincidência ou não, ao chegarem ao nosso local, alguns habitantes deram os tiros esparsos, mais para dispersar o grupo do que para enfrentá-los de fato. Foram tiros por esporte e correram para se unirem às famílias escondidas na mata. Um dos que não fugiram foi Antônio de Lourenço, que teve seu desejo realizado, alvejando um dos da coluna Prestes, quando esses se lavavam dos ferimentos em uma guarda, porém foi morto pela coluna. De Central partiram para o povoado de Machixe, que pertence hoje ao município central, onde o confronto foi intenso, havendo baixa de ambas as partes. No livro de Lima, 1945, ele relata esses fatos. Como vimos, a formação étnica. Como vimos, a formação do município teve grande influência portuguesa, pois foram eles que comandaram o processo de domínio do interior. No tronco das primeiras famílias formadas em Central Bahia, a maior influência portuguesa. Porém, podemos observar a miscigenação ocorrida com o casamento entre indígenas, africanos e portugueses. Seus traços estão presentes na cultura local. Aspectos geográficos. Central tem vegetação de caatinga com condição climática caracterizada por longos períodos de estiagem, onde normalmente seu período chuvoso ocorre no mês de novembro até março e um período seco de abril até outubro. Esse quadro climático é um risco constante que não pode ser esquecido quando se reflete sobre o desenvolvimento com sustentabilidade. Atualmente, segundo o IBGE de 2010, sua população é de 17.027 habitantes, sendo mais da metade localiza-se na zona rural. Por isso, a agricultura é uma atividade relevante na cidade. E atualmente concentram-se mais nos minifúndios, pequenas propriedades agrícolas com predominância das culturas de milho, mamona e feijão. Existe também no município a produção pecuária, com rebanho formado por bovinos, de corte e leite, caprinos, ovinos e alguns equinos. Além da agricultura, na zona urbana, o comércio oferece pequenas possibilidades, como farmácias, lojas, lanchonetes e supermercados. O funcionalismo público, porém, é o que aparece como forma principal de sobrevivência da população. Assim, Central funciona como uma fronteira entre os processos rurais e urbanos, sofrendo muito pouco com os problemas das grandes cidades, como poluição atmosférica, sonora e visual, congestionamento, desempregos, violência, entre outros. Central precisa da arqueologia. O município de Central é considerado um dos maiores sítios arqueológicos das Américas. Possui grande quantidade de grutas e cavernas que guardam vários vestígios da presença do homem pré-histórico nessa região. Nessas cavernas e grutas pode-se verificar uma grande quantidade de pinturas rupestres que registram a presença do homem pré-histórico, além de fósseis e ferramentas utilizadas por eles. Em 1982, a professora arqueóloga Maria Beltrão recebeu informações sobre sítios arqueológicos no nosso município. Desde então fez desse município o centro do seu projeto. Durante vários anos, diversos pesquisadores do Brasil e do exterior desenvolveram pesquisas sobre sua coordenação em uma área que inicialmente era 270 mil km², recebeu o nome de região arqueológica de Central. A área foi reduzida pelo IPFAM para 100 mil km². Apesar de um mês apenas de trabalho de campo ao ano, foram descobertos centenas de sítios arqueológicos, o que resultou em inúmeros trabalhos e teses. Nesse sentido, Central guarda tesouros que interessam a todos os povos do planeta e que precisam ser preservados. Considerações finais. Primeiramente, esse trabalho foi visto como uma forma de oportunizar o conhecimento sobre a história das nossas cidades, Central Bahia, sendo de extrema relevância para meu crescimento pessoal e profissional, uma vez que possibilitou a compreensão da origem identitária do povo centralense, servindo como fonte de pesquisa ao trabalhar essa temática em sala de aula. Acredito que esse trabalho tem importância para a prática diária em sala de aula,
aumentando o interesse dos alunos pela disciplina de História, uma vez que a realidade deles se tornará presente, motivando-os a buscar informações e aspectos históricos da sua cidade, resgatando sua própria história e ressignificando sua identidade. Julgou-se interessante também para a comunidade em geral, visto que a função social da história deve ser compreendida além de uma disciplina, mas como a representação da transformação humana. É necessária a consciência de que todos são sujeitos históricos e, por isso, por meio da história, o sujeito compreende as condições sociais em que vive a sociedade e adquire capacidades de entender a si mesma. Conclui-se que conhecer a história do lugar em que se vive, contribui para construir uma identidade própria.